Agora, outro líder em evidência nos últimos dias é o presidente da França, Emmanuel Macron, que escolheu um veterano político centrista, o François Bayrou, para ser o novo primeiro-ministro. É o quarto premier da França apenas este ano, só para dar uma ideia da confusão do cenário político francês. Bayrou, que foi nomeado na sexta-feira, tem missão já a enfrentar logo na segunda. Ele vai se reunir com algumas lideranças partidárias e a primeira liderança da lista é Marine Le Pen, que comanda a União Nacional, ou Reunião Nacional, o partido da extrema-direita. Fato é que o primeiro-ministro vai precisar de muito apoio para aprovar já o orçamento de 2025, que está em suspense. Por isso, essa conversa. Bayrou também vai se reunir com a Nova Frente Popular, que é o partido da esquerda de Jean-Luc Mélenchon. O novo premier assume o lugar de Michel Barnier, um político de direita que ficou apenas 3 meses no cargo, o mandato mais curto da história recente da França, meu caro Guga. E Lins, para conversar com a gente sobre a situação na França, a gente vai chamar o Tomás Zickman de Barros, que é pesquisador da Sciences Po e que está hoje em Aubenas, no sul da França. Tomás, boa noite. Tomás, qual que é a sua expectativa em relação a esse futuro premier e ao restante da administração do Macron na França? Boa noite, Guga. Boa noite, Marcelo. Sempre uma alegria falar com vocês. Olha, o François Bayrou, ele é um político muito experimentado, ele tem 73 anos, ele, enfim, já foi candidato à presidência 3 vezes, em 2002, 2007, 2012, foi um dos primeiros apoiadores do Macron e a carreira inteira política dele foi, como ele mesmo define, ambidestra. Ele quis ali cortar para os dois lados, ele quis agradar e dialogar com a esquerda e com a direita. Nesse sentido, acho que ele vai tentar usar uma estratégia diferente da do Michel Barnier. Vamos lembrar que o Macron dissolveu a Assembleia Nacional. Até agora, nenhum analista político entendeu direito por que ele decidiu dissolver a Assembleia lá em junho. Tem uma Assembleia agora que está mais dividida ainda do que estava antes dessa dissolução, dessa eleição surpresa. E o que o Macron fez, até estava tentando fazer até semana passada, era nomear um governo minoritário, um governo liderado pela direita tradicional, que ia fazer ali um pacto de não agressão, um acordo de cavalheiros com a Marine Le Pen. A Marine Le Pen, no entanto, resolveu romper com esse pacto de não agressão, com esse acordo de cavalheiros, por razões que a gente também pode discutir. Talvez ela tenha interesse em uma eleição presidencial antecipada, enfraquecer o Macron, enfim. Agora o Bayrou decidiu que ele não quer ficar nas mãos da Marine Le Pen. Ele vai conversar com ela agora na segunda-feira, amanhã, mas a estratégia que ele tem tentado desenvolver com esse perfil de ser tanto conversando com a esquerda quanto com a direita é tentar pegar elementos da direita tradicional e alguns elementos dessa frente que vocês citaram, a Nova Frente Popular, elementos moderados do Partido Socialista e tentar, assim, evitar uma nova censura do governo. A questão é que isso talvez seja difícil de se conseguir por cálculos eleitorais, também por diferença de programa. Existe uma distância muito grande entre os setores de esquerda, os socialistas, e a direita, por exemplo, no tema da imigração, no tema da reforma da Previdência, no tema do déficit. Esse ano nós descobrimos que a França está com uma dívida pública que ultrapassou 1 trilhão de euros. Isso era uma coisa que não se sabia até abril, maio desse ano. Então, ao redor de todos esses temas, há muitas discordâncias entre a esquerda e a direita. Então, o sonho do Bayrou de reconciliar os franceses... O Bayrou, não sei se vocês sabem, ele escreveu a biografia do Henrique IV, que foi o rei da França, que acabou com as guerras religiosas entre ali os protestantes e os católicos. Ele se vê nessa função de reconciliar a França, mas é difícil reconciliar o país nesse momento. Pois é, Tomás, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui mais uma vez, esclarecimentos. E foi bom porque você até ajudou a corrigir algo que eu falei que está um pouco incorreto. Na verdade, eu disse que ele iria conversar com gente ligada ao Jean-Luc Mélenchon, mas não é isso não. La France Insoumise, que é o partido mais à esquerda, esse me parece que continua fora das conversas do Bayrou. Ele quer conversar mesmo com o NFP, né, no Front Populaire, que aí envolve os socialistas, os verdes e tudo mais, gente um pouquinho de centro-esquerda, e isso faz até sentido nessa cabeça dele de centrista, né? Ele que tem uma longa carreira política francesa. Diante disso tudo,
e relembrando aquela dissolução da Assembleia Nacional do meio do ano, que de fato até hoje muita gente tem dificuldade em entender. Você diria que dentro dessa centro-esquerda tem gente com disposição suficiente para ajudar o Bayrou nessa tarefa, ou não vai ter jeito, ele vai cair de novo mais uma vez no colo da direita e da extrema-direita? Olha, eu não sei se ele vai cair no colo da direita ou da extrema-direita, mas talvez ele caia, simplesmente. Talvez haja uma nova censura. Porque, como eu comentei, há cálculos eleitorais, cálculos políticos. No caso, a esquerda radical do Mélenchon, que você comentou, assim como a Marine Le Pen, tem interesse em enfraquecer o Macron e, quem sabe, até precipitar uma eleição presidencial antecipada. Não existe nada que obrigue o Macron a renunciar. Impeachments na França nunca aconteceram, são algo muito difícil institucionalmente, mas a ideia é, se mais um primeiro-ministro cair, se o Bayrou não der certo, se ele cair de novo, pode ser que nós venhamos a repetir o que aconteceu exatamente 100 anos atrás. Era um outro quadro institucional, mas na França tinha um presidente na época, o Alexandre Mitterrand, que nomeou um governo atrás do outro, e um governo atrás do outro foi censurado a ponto do presidente ser obrigado a renunciar. Isso eu acho que não vai acontecer, mas o sonho do Mélenchon e da Le Pen talvez seja essa eleição antecipada. No caso da Le Pen, até porque existe um caso na justiça, ela está sendo investigada e corre risco de ficar inelegível. Só que o setor moderado da esquerda, os socialistas, os ecologistas, os comunistas, eles não têm interesse nessa eleição antecipada, porque a esquerda, como ao redor do mundo todo, ela tem muitas divisões, e eles sabem que se a eleição presidencial acontecer antes de 2027, eles não estarão preparados, e quem vem com força é o Mélenchon. Então a grande questão, o grande desafio do Bayrou é conseguir, em alguma medida, brincar, jogar com essas divisões da esquerda para colocar a esquerda radical, não é, a França insubmissa, ali fora dessa união de esquerda, ou fazer com que essa união de esquerda não consiga se coordenar para derrubar o governo. Mas assim, os cálculos são difíceis, existem divisões dentro de todos esses partidos. Dentro do Partido Socialista tem gente que é favorável a uma união com o Mélenchon, tem gente que é contra, então é um equilíbrio difícil. E existem de fato todos esses interesses. Será que a gente enfraquece ainda mais o Macron? Será que a gente enfraquece menos o Macron? Essa é a grande questão. Escolhas complicadas à vista também para as lideranças políticas na França. E eu queria agradecer muitíssimo a participação do Thomas Sickmann de Barros, que nos ajuda a enxergar um pouquinho, ainda que seja um pouquinho, porque é tão confuso o quadro político francês que vamos ver se a gente vai ter tempo de decorar o nome do novo primeiro-ministro antes dele cair. François Bayrou é o nome dele. Vamos ver quanto tempo ele dura no cargo, assim como Emmanuel Macron. Tomás, muito obrigado, meu caro. Espero tê-lo de novo aqui com a gente em momentos mais tranquilos e mais claros na política francesa. Mas vamos ver, se não estiver tranquilo e claro, a gente vai te ouvir de novo também, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.